E o nosso convidado de hoje no nosso bate-papo esportivo, o técnico Fernando Tonê. Praticamente já é um piauiense que conhece todo o nosso futebol, competições nacionais e competições locais. Professor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso bate-papo esportivo, falar de Série C de Campeonato Brasileiro, falar da equipe do Altos. Primeiro eu queria que o senhor falasse do seu retorno à equipe do Altos e pegar o bonde andando, professor. Passa a ser um desafio maior? Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigado primeiramente pelo convite, do Sidney, a todos que estão assistindo nesse momento. Fiquei feliz pelo convite de vir bater esse bate-papo. E realmente é mais difícil quando você pega uma equipe para comandar que a competição já está em andamento. Mas eu tenho um bom conhecimento em relação à equipe do Altos, já é minha segunda passagem por aqui e isso facilita um pouco. Agora a gente está tentando recuperar essa equipe para que a gente saia dessa zona complicada que é a zona do rebaixamento. Professor, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta fácil de se responder, mas nós temos que fazer uma pergunta para um treinador do quilate que o senhor é. Tem diferença enorme sair de uma Série D para um Campeonato Brasileiro de Série C? Porque muitos dizem que Campeonato Brasileiro de quarta divisão é um campeonato muito difícil. Mas a Série C, professor, como é que é essa competição? Todas as competições têm as suas peculiaridades e as suas dificuldades. Não acho muito diferente a Série C em relação à Série D do Campeonato Brasileiro. Eu tive a oportunidade de disputar uma Série C pelo Globo do Rio Grande do Norte em 2018. Então essa é a minha segunda participação em Série C do Brasileiro. Já tive oportunidades, não como treinador, mas como auxiliar técnico e preparador físico, de disputar 4 Brasileirão da Série A pelo Paraná Clube, a época que o Paraná estava na Série A. Então eu tenho um bom conhecimento em relação às divisões, né? Série A, a Série C, a Série D, que eu disputei 4 competições. A única competição em nível nacional que eu não disputei ainda é a Série B do Brasileiro. Né? E espero, de repente, em breve, também ter essa oportunidade. Mas não tem dificuldade, não. A Série D é mais complicada devido às viagens, a equipes que disputam a competição que não são de capitais. Situação de gramado, estádio. Exato, o estádio, a estrutura, né, as viagens, é um pouco mais complicado. Agora, em relação à dificuldade dos jogos, todas as divisões do brasileiro são extremamente difíceis e equilibradas. Professor, dentro da campanha da equipe do Altos no Campeonato Brasileiro da Série C, o senhor está com os 3 resultados até o momento: um empate, uma vitória e uma derrota. O que está faltando realmente para a equipe do Altos decolar na Série C do Campeonato Brasileiro? Até então, quando se iniciou a competição, era uma das equipes favoritas. Eu ainda aposto nesse favoritismo da equipe do Altos. O senhor chegou, assumiu a equipe do Altos e o time começou a entrar nos eixos, ou seja, começou a fazer jogos competitivos, jogos que começam a dar aquela esperança ao torcedor, tendo praticamente o mesmo elenco. O que é que realmente mudou? Depois da minha chegada, eu acredito que a confiança que os atletas têm em relação ao meu trabalho, a diretoria do clube, né, começando pelo presidente Varton Lacerda, e isso faz com que os atletas e todo o apoio, né, o pessoal que trabalha por fora no extracampo, faz com que a confiança aumente, acreditar no trabalho em que eu já fiz no Altos quando eu passei por aqui. Eu acho que isso é um fator, não é o único, né? O outro fator é realmente o resultado ter aparecido. São 3 resultados diferentes, mas na sequência correta foi uma derrota para o Mirassol no primeiro jogo. Logo que eu cheguei, trabalhei com eles 2 dias e já fomos para o jogo. Depois uma vitória com o Ipiranga em casa, sem tomar gols. E agora um empate com o Manaus, fora de casa, também sem tomar gols. E isso também gera um outro fator de confiança e uma motivação a mais para que o Altos consiga sair da zona do rebaixamento. Houve mudanças na equipe do Altos. Eu sempre friso aqui, eu sou fã do goleiro Marcelo, mas, claro, ele não está vivendo uma boa fase. E houve a modificação. Hoje o senhor tem um tremendo goleiro também, está segurando tudo ali na equipe do Altos, um bom goleiro. Mas também teve as cobranças, e tem a cobrança não só da torcida, mas da imprensa, sobre as laterais da equipe do Altos. Eu queria que o senhor destacasse ali o setor de defesa da equipe do Jacaré. Começando pelo goleiro, nós temos nesse momento 4 goleiros com condições de vestir a camisa de titular. Isso. O que falta apenas é a oportunidade. O Marcelo, nós entendemos que era o momento de dar uma oportunidade para o Rafael.
que também é um goleiro que já trabalhou comigo, por coincidência, na Série C do Brasileiro, quando eu estava no Globo, lá do Rio Grande do Norte. O Rafael era o goleiro, então eu já conheço também, e é um goleiro que estava esperando a sua oportunidade. Teve, agora ele terá uma sequência dentro da equipe, até o momento em que a gente achar necessário que haja uma troca, às vezes lesão, às vezes cartão. Porque de imediato, professor, seria, ao invés do Marcelo, o Andrei, que é super experiente e ainda tem um Vinícius. Mas eu acho que o Rafael está pegando demais, muito. Nesse último jogo contra o Manaus, ele foi o cara da partida. Exato, o Andrei vem voltando de lesão. Isso, né? Então esse foi um fator preponderante na escolha pelo goleiro, né? pelo Rafael nesse momento. E aí nós temos o Marcelo, ainda tem o Vinícius, que é um garoto, que ainda está em preparação para futuramente, né? Exatamente, em crescimento para futuramente assumir também a titularidade. Nós temos 4 grandes goleiros. Verdade. Em relação às laterais, o Júlio, eu tenho o Júlio, o Polegar e o João Carlos na direita e o Jason e o Danilo na esquerda. Também, todos eles têm condições, são bons laterais, não só o sistema defensivo, as laterais, os goleiros, mas como o elenco do Altos, é um elenco grande, um elenco qualificado, na minha opinião, respeito quem discorda, mas nós temos sim. O que faltava era dar uma sequência de resultados, porque é muito difícil você jogar numa zona de rebaixamento. Psicologicamente afeta o elenco todo e a gente tem que trabalhar não só a parte física e tática, como a parte mental desses jogadores, para que eles acreditem que tem potencial para poder sair dessa situação. Abrindo ali o meio-campo, os famosos leões de chácara. O senhor tem de volta aí o dos Santos, que já está à sua disposição, né? Fez falta pra caramba na temporada. Tem o dos Santos, tem o Marconi e tem tantos jogadores que foram contratados. Os cabeças de áreas da equipe do Altos, para chegar ao meio-campo até dar a sustentabilidade ao ataque. Também nós temos vários jogadores no setor de meio-campo, principalmente os volantes. O dos Santos está também voltando de uma lesão mais grave, ficou um bom tempo afastado, como o Rai, que é um bom volante também, que jogou comigo a Série D. E ele é super questionado. E o Rai, quando volta? Tem a previsão de volta do Rai? A torcedor pergunta sempre. O Rai está na fase de transição. Já saiu do departamento médico, está começando a fazer a parte física com o professor André e o Sávio. E em breve também estará de volta. No caso do Santos, já está treinando com bola, participando dos jogos treinos. Falta a oportunidade de aparecer para jogar. Eles sabem, é o que eu mais converso com o elenco é isso. Cada um no seu momento, cada um na sua hora, vai ter a oportunidade de retornar à equipe e mostrar o seu futebol. Professor, tem um jogador que eu destaco bastante, eu até frisei isso ontem no programa, no Mesa Redonda, que é o Elielton. Também ele é o cara que é o pulmão, o cara que dá aquela velocidade do meio para o ataque da equipe do Altos. Mas eu queria lhe questionar, eu vejo que ele vai muito na linha de fundo. Pela habilidade, pela velocidade que ele tem, não seria mais fácil ele fazer na diagonal, porque cavaria as faltas próximo da área, até mesmo pênalti? Eu queria que você me explicasse por que ele faz mais as jogadas pela linha de fundo e não pela diagonal, pela qualidade técnica e a velocidade que ele tem. O Elielton é um atleta que tem muita qualidade, é rápido, veloz e por isso joga pelas pontas, pelas laterais do campo. Agora, ele tem total liberdade de vir por dentro, de jogar, de trocar de posição com o Manuel, inclusive, que joga pelo lado esquerdo. É questão de usar a criatividade e aproveitar o momento dentro do jogo. Claro que quando ele joga pela lateral do campo, ele tem o suporte do Júlio Ferrari, que joga sempre procurando dobrar essa linha de ataque pelo lado do campo. Mas não é só isso. A gente precisa, assim, de uma movimentação maior dos nossos atacantes, para que a gente consiga surpreender os adversários. E no meio campo tem um jogador que é experiente, que é o Marco Aurélio. Por ser tão experiente, já tem uma idade dentro do nosso futebol, vai oscilar? Acho que às vezes a nossa crônica esportiva critica, porque ele está oscilando, está bem numa partida, está mal noutra, às vezes não aparece. Queria que o senhor destacasse o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é experiente, né? Nós temos ali a maior experiência do setor de criação do meio campo para alimentar os atacantes, que é o Betinho, o Manuel e o Elielton, que vem jogando nesse momento. E o que a gente precisa é de uma intensidade maior. E isso eu tenho cobrado não só do Marcos Aurélio, como de todo o elenco. A equipe evoluiu, mostrou já uma competitividade maior, mas ainda não é aquilo que eu entendo como um futebol realmente competitivo. A gente precisa melhorar no sentido de intensidade, no sentido de força, de movimentação maior, e aí eu acredito que tanto o Marcos Aurélio quanto o Dieguinho
vão poder nos ajudar nesse sentido, desde que eles melhorem com essas cobranças que eu tenho feito. Né? A gente precisa, se a gente tiver interesse em almejar, sair da zona do rebaixamento e ainda pensar em uma classificação, o nível competitivo, o nível de intensidade tem que melhorar muito ainda. Professor, tem um jogador que ele é o ídolo da equipe do Altos, aí eu vou para o setor de ataque, e ele é bastante questionado dentro dos nossos programas, em especial aqui do Mesa Redonda, sobre a situação do Manuel. O Manuel está cansado, está merecendo um pouquinho de repouso, assim como o Marcelo, ou o senhor acha que ele está numa fase bacana, que realmente ainda continua, merece ser o titular da equipe? Resumo da história, o torcedor está questionando, até a imprensa questiona, a ausência de gols do Manuel. Que o Manuel não é mais aquele. Eu queria que o senhor destacasse o ataque, em especial o Manuel. Sim. Geralmente, as equipes por onde eu trabalho, eu utilizo 3 atacantes. Não sempre, mas quando eu tenho as opções, eu tenho essa preferência, porque é uma questão de forma de jogar e perfil de cada comandante. E o Manuel é um cara diferente. Se for para resumir em uma palavra, eu resumiria em diferente. E certo. Por isso a insistência no Manuel, porque eu entendo que em algum momento ele vai ser decisivo novamente. É claro que por parte de alguns jogos, não o jogo inteiro, mas em alguns momentos do jogo ele dispersa, ele erra muito passe, ele complica um pouquinho a situação, mas é um cara que é decisivo. É um cara que, se você tem ele no campo, seja no primeiro tempo, no segundo, na metade, lá para o finalzinho do jogo, como aconteceu contra a equipe do Manaus, o Manuel fez uma finalização no final do jogo que ali foi uma felicidade grande do goleiro, defendendo a finalização, porque senão a gente teria saído de lá com uma vitória. Então eu digo do Manuel o seguinte, eu entendo a opinião dos torcedores e vai ter um momento em que a gente pode fazer alguma substituição, mas ele é um atleta decisivo, que tem muito potencial e a qualquer momento ele pode voltar a fazer os gols na equipe do Altos. Assim como o Betinho, né? O Betinho é um jogador que roda o campo todo e sempre é decisivo para a equipe do Altos marcando os gols. O Betinho é a nossa referência. A gente não tinha, até a chegada do Paulo Rangel, um jogador para substituí-lo. E essa era uma preocupação. Foi o que eu detectei em conversas com a diretoria e com a comissão técnica, que se a gente perde o Betinho por cartões, por contusão, por algum outro motivo, nós não teríamos um 9 de referência, um centroavante, para fazer a mesma função. Então agora nós temos o Paulo Rangel e isso qualifica ainda mais o nosso elenco. Eu vou destacar 2 jogadores aqui em relação aos novos reforços da equipe do Altos, o Paulo Rangel, que é no ataque, e o Polegar, né, que foi um dos ídolos da equipe do Paysandu e entrou e está entrando muito bem na equipe do Altos. São jogadores que realmente vão se agregar, vão se juntar ali a esse elenco forte do Altos? Sem dúvida. O Polegar também, infelizmente agora ele sentiu uma contratura na coxa e por isso não foi para esse jogo do Manaus, mas ele já havia entrado contra a equipe do Ipiranga e tanto o Júlio Ferrari quanto o Polegar, ambos têm condições totais de vestir a camisa de titular. Basta a minha opção de colocar de início tanto o Polegar quanto o Ferrari. E isso não só nessa posição. Por isso a chegada do Paulo Rangel. A minha intenção é ter no elenco, por onde eu passo, 2 jogadores, pelo menos, mais ou menos do mesmo nível, para que quando eu precisa substituir, não caia o ritmo, e sim mantenha esse ritmo durante a partida ou até aumente. Professor, nós destacávamos agora no início da nossa entrevista sobre a situação de gramados em campeonatos brasileiros de Série C e até mesmo de Série D. E na Série C nós pegamos mais arenas, estádios com mais estrutura física. Por que a opção? Por que optar em continuar jogando no estádio Lindolfo Monteiro, quando dá para se ver a olho nu que tecnicamente a equipe do Altos é um time bom, que se jogar no estádio Albertão o rendimento seria outro? A gente tem uma dificuldade de jogar no estádio Albertão, né? Uma dificuldade de organização de treinamentos, liberação do estádio para que a gente possa utilizá-lo e questões políticas também, eu acredito. O extracampo. Eu acredito que interfira. Mas a gente está acostumado a jogar no Lindolfo Monteiro, lá nós temos dias liberados para treinarmos no campo de jogo e isso facilita bastante. E eu particularmente não tenho preferência. Da mesma forma que para mim, como comandante do Altos, é indiferente jogar em casa ou fora de casa.
Certo. A gente tem que ter a mesma postura, uma postura de time que quer buscar o resultado. Professor, buscar os resultados, sair da incômoda situação que é a zona de rebaixamento, já tem um jogo difícil no próximo domingo dentro de casa contra a equipe do Ferroviário, mas esse jogo pode tirar o Altos da zona de rebaixamento. Eu queria que o senhor destacasse esse jogo do Ferroviário e os demais jogos para sair dessa zona de rebaixamento. Esse jogo contra a equipe do Ferroviário está sendo encarado como o jogo. Porque é um jogo que eu tenho total convicção de que se a gente conquistar uma vitória em casa nesse próximo domingo, nós vamos sair da zona do rebaixamento. E aí, conseguindo sair dessa zona do rebaixamento, o pensamento é único e exclusivo em não voltar mais para esse chamado Z4 da Série C do Brasileiro. Beleza, então, professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso Mesa Redonda. O Zé Wilson, que é de São Ribononato, mandou um abraço para o senhor, disse que é seu fã incondicional, que é onde o senhor trabalha, ele acompanha o seu trabalho, é seu fã e acompanha o seu trabalho. E eu gostaria que o senhor deixar também a sua mensagem ao torcedor, ao telespectador que acompanha aqui o futebol piauiense na Série C, na Série D. Qual seria a mensagem hoje do técnico Fernando Tonê? Obrigado ao Zé Wilson, né, pela consideração, pelo apoio, pela torcida. E deixo um recado para o torcedor, não só para o torcedor do Altos, mas para todos os torcedores do estado do Piauí que gostam de ver equipes disputando competições nacionais, para que continuem acreditando na equipe do Altos, continue torcendo, porque nós vamos, a partir do momento que a gente consiga sair dessa zona do rebaixamento, nós vamos buscar algo melhor ainda dentro da competição. É isso que eu tenho a deixar de recado para o torcedor, continuar acreditando, apoiando, porque a equipe vai melhorar ainda mais dentro do campeonato. É isso, saber que tem um torcedor que é seu fã e aí que ainda aumenta a responsabilidade, hein, professor? Grande Zé Wilson. Sem dúvida. Tá certo, professor, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Portanto, aí, o nosso bate-papo com o técnico Fernando Tonê, aqui o nosso bate-papo esportivo no nosso Mesa Redonda.